Vamos falar agora o que é turbulência de vento. Turbulência de vento é um pouco parecido com a sombra de vento. Em regra geral, normalmente são por anteparos que são um pouco menores. Por exemplo, piers, né? Aqueles pier que tem às vezes em algumas praias. O vento, quando ele passa, vamos supor que o pier está atrás de você e o vento passa pelo pier e a tua linha de velejo, vamos supor, é paralela ao pier. Se você chegar muito próximo do pier, o que pode acontecer? O vento, quando entra ali, vamos supor, o vento, imagine que o vento é um monte de seta reta. Quando ele bate no pier, as setas ficam assim, ó, o vento fica turbulento. Cara, e vento turbulento não é legal para o kite. Dependendo de como ele pegar teu kite, ele até derruba o teu kite. Porque o teu kite ele precisa de um vento limpo para bater nele como uma vela e sempre manter a tração. Se entrar um vento por cima dele, um vento turbulento, alguma coisa, o kite fica instável, pode estolar, inclusive. Então, tem que se ligar em anteparos também em relação à turbulência. Não só a sombra de vento, em relação à turbulência. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Areia, água. Vento diagonal, maral. Né? Essa é a direção do vento. Vamos supor que você tenha pier aqui. Aqueles pier aqui. Né? Onde as pessoas vêm. A sua linha de velejo seria essa aqui, né? Perpendicular, a sua linha de velejo seria essa aqui. Então você tem que entender que aqui, próximo ao pier, o vento não entra retinho, o vento entra turbulento. Tem uma turbulência. Então você tem que entender que esses tipos de anteparo podem tornar o vento turbulento logo bem próximo a eles. E o que acontece? Quando você tem que saber que você tem que manter a distância dele. Então você veleja mais distante desse, porque se você quiser velejar próximo a ele, primeiro que não tem que velejar próximo ao obstáculo. Você tem que sempre manter o máximo de distância possível dos obstáculos. Mas se você se aproximar dele, além do perigo de você colidir com o obstáculo, você também tem a questão da turbulência do vento. Tá? Então fiquem ligados. Outra coisa que eu vou deixar importante para vocês. Toda vez que vocês têm um anteparo, vamos supor que esse anteparo esteja aqui na areia. Nunca decole o seu kite próximo dele. Ou aqui. Ou seja, nem com ele a downwind, ou seja, a sua frente, e nem com ele a upwind, atrás. Por quê? Esse lado, esse vento aqui é turbulento. E decolar kite, né, com vento turbulento é bem perigoso. Então, evitem decolar kite primeiro. Voltando, a gente está falando de vento, mas em segurança não é para você decolar próximo de nada. Já falamos que para você decolar o seu kite, você tem que ser sempre uma área muito livre, principalmente à sua frente. Coisas atrás, você tem que se preocupar mais com a turbulência. Por quê? Porque quando você está decolando um kite, qualquer problema que possa acontecer sempre vai ser a downwind. Não tem como acontecer um problema para ele te puxar contra o vento. Não vai acontecer nunca isso, né? Então, vocês, nessa situação aqui que ele está a upwind, você tem um motivo para não decolar próximo dele. Apesar de não ter nenhum anteparo na sua frente, mas você tem a turbulência que talvez esse obstáculo aqui do vento gere, então não é seguro você decolar próximo dele. Então chegue mais para frente, onde o vento está mais limpo, né? E você decole o seu kite. Aqui você tem dois motivos. Primeiro, que você tem que ter à sua frente uma boa área de segurança para caso aconteça alguma coisa. E segundo, que tem a turbulência do vento. Então aqui você tem dois motivos para não decolar próximo a nenhum obstáculo. E aqui você tem um motivo para não decolar próximo a esse obstáculo, ok? Então era isso que eu queria falar em relação à qualidade do vento, né? Vento, ele deve ser o mais limpo possível. Vocês já sabem o que é um vento rajado, é comum, muito normalmente vocês vão ter sempre um vento rajado, rajadas maiores ou rajadas menores. Os sites de previsão dizem a rajada do vento também, tá? Eu vou explicar isso para vocês, mas você tem o vento constante com as suas variações leves e você tem as rajadas de vento de acordo com a hora do dia. Horas que tem mais rajada e horas que tem menos rajada. Ou seja, a previsão te dá essas duas características de vento. Porém, sombra de vento e turbulência de vento
tá? São coisas que dependem da sua análise. Site de previsão, né, o Wind Guru, qualquer desses sites, eles não te dão a sua análise do local em relação, ele vai te dar a direção do vento, né? Vai te dar se o vento, vai te dar o vento constante e o vento rajado. Agora, as sombras de vento, os anteparos, se é seguro, se a direção está segura, se a sua linha de velejo está segura, isso cabe a você, como kitesurfistas, saber olhar e analisar, ok? Então é muito importante você, como kitesurfista, saber fazer análise de vento. Na minha opinião, isso é uma das coisas mais importantes que um kitesurfista deve saber, ele deve entender. Você, quando começar agora no esporte, você que está começando, você vai começar a perceber, mesmo quando você não estiver velejando, você estiver com a sua pasta indo para o trabalho, quando entrar o vento, você vai ver, pô, o vento está vindo dali. Né? Porra, tem aquele anteparo aqui. Ali eu vou ficar nessa posição aqui porque aqui não venta muito e eu tô com frio. Você vai começar a entender, você vai começar a perceber e não tem nada de difícil nisso. O vento, a partir de agora, vai ser um grande amigo seu. Você vai procurar ele, você vai querer entender ele. E tá aí todas as ferramentas que você tem, que eu passei para vocês, para você entender a direção do vento, a qualidade do vento e o que pode ter para diminuir ou aumentar essa qualidade. No caso, aumentar a qualidade são lugares amplos, limpos, sem nada que possa interferir no seu vento.